E aí, galera, sou o Leônidas Cunha, tô aqui no Protocolo Trans hoje. A dona Kira não tá aqui com a gente porque tá com a agenda mais cheia, mas eu tô com um convidado muito especial para conversar comigo aqui hoje. Vou deixar que ele se apresente para vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou César Augusto, meus pronomes são ele e dele. Sou estudante de Ciências Sociais e tô aqui com o Leônidas hoje pra conversar com vocês. Bora lá, vamos. Então, César, a gente tem uma aproximação assim para mim muito especial, né? Tendo em vista que ela aconteceu por meio da minha mãe. Contextualizando, o momento em que eu me assumi uma pessoa trans para minha mãe, aquele momento que a gente espera às vezes uma certa represária, né, alguma coisa nesse sentido. Mas foi o momento em que a minha mãe, que também é estudante de ciências sociais no IFG de Anápolis, decidiu procurar um núcleo de estudo de gênero que existe lá, né, na faculdade. E aí, para tentar compreender melhor um pouco a minha existência como filho dela. E aí ela conheceu o César, e aí eu acabei conhecendo o César em uma palestra que eu fui lá, em Anápolis, né? Foi, em Foi em Anápolis. 2003, eu 2023. acho. 2023. 2023. E aí a gente se conheceu nessa palestra, que foi incrível, inclusive, foi Nossa. uma troca de conhecimento, assim, que eu tenho levado até hoje comigo. E aí, desde então, a gente, né, sempre pensa em possibilidades de estar junto, de somar. Eu resolvi te fazer esse convite, né? Pra gente poder ter um bate-papo hoje sobre questões que eu acho que são muito pertinentes. Tendo em vista que o protocolo trans traz essa questão da referência, né? Sim. Tanto de criar um contexto de referência, trazer isso para as pessoas trans e mostrar quantos lugares a gente consegue ocupar hoje em dia. Então, a partir disso, eu queria começar trocando um pouco de ideia com você Uhum. sobre essa vivência, né, sua dentro de um meio acadêmico, né? Quais são os seus desafios? O que que te levou também, né, a escolher o curso de Ciências Sociais? Eu tenho essa curiosidade, porque desde que eu vi a minha mãe no curso, eu comecei a ouvir um pouco mais sobre e comecei a me interessar, né? Até tentei vaga. Acho que Uhum. foi em 2024, depois da palestra, eu tentei entrar em Ciências Sociais. Infelizmente eu não consegui, mas também pela demanda de tempo eu não ia ter como levar, mas quem sabe, né? Não, Tá em não. tempo, Ciências Sociais tá sempre aí pra todo quem mundo. sabe. Mas aí eu queria te ouvir um pouco, né? Começar te ouvindo dentro desse lugar, né? Como que é esse desafio para você como uma pessoa trans dentro do meio acadêmico atualmente? É muito complicado mesmo, porque as pessoas entendem e desentendem gênero, né? Gênero, transexualidade, tudo que envolve esses tópicos são, assim, de um caráter meio sobrenatural pro senso comum, né? Sim. O Paul Preciado, inclusive, fala que todo mundo quer saber do seu gênero, todo mundo quer saber o que você se define, mas ninguém quer saber se você mija, se você caga, se você, sabe, como é que você vive. E as pessoas são pessoas muito complexas. Estar em um meio acadêmico, se propondo a estudar gênero, se propondo a construir um lugar para as pessoas transexuais dentro, né, Desse lugar. desse lugar é muito difícil, é muito desafiador. Não é fácil, né? Mas a gente tenta hoje partir de um lugar de enfrentamento. É aonde eu me posiciono agora. O Najed, né, que foi onde a sua mãe procurou, e antes foi muito fazer esse adendo. Sim. A gente tava num momento de confraternização e eu não conhecia a Alessandra. E um beijo pra Alessandra, inclusive um beijo, Alessandra, querida, Mãe. inteligentíssima, uma pesquisadora maravilhosa. Ela chegou até mim e perguntou, então, eu tô com uma coisa, não sei lidar muito bem, e você, César, que tá aqui na faculdade, que é a única pessoa trans que eu conheço, como é que, né, o que que eu faço? E aí a gente teve uma conversa longuíssima. E uma coisa que eu percebi de logo de cara é que a sua mãe é uma pessoa que tem um amor transcendental.
E esse amor transcendental, eu acho que conversa muito com o que é ser uma pessoa trans. Porque ser uma pessoa trans e viver num mundo binário é transcender qualquer tipo de rótulo, de estereótipo, de construção social de gênero. Então, pela academia, a gente tenta criar ferramentas críticas de enfrentamento dessa realidade binária que mata gente, que coloca corpos dissidentes em locais de vulnerabilidade social, né? E depois chamam a gente de marginalizados. pois é, não é? Não é, menino? Como é que complicado. faz? Não- Pois é, e assim, eu te escuto, e aí eu percebo o quanto é importante de fato, né, que a gente ocupe esses lugares. Porque, por exemplo, eu acho que, né, só a Dona Alessandra para poder falar a importância que foi para Sim. ela encontrar uma pessoa trans onde ela pudesse ir atrás e falar, olha, eu tô com uma situação e aí não sei o que fazer, né? Eu sou mãe, aparentemente, de uma pessoa trans. E aí ela poder ter essa escuta, ela, né? Porque a gente, acho que nos últimos episódios, a gente estava falando muito sobre a questão de separar o joio do trigo. Porque existem pessoas que elas são maldosas, elas são tendenciosas mesmo, são transfóbicas incuráveis, isso tá enraizado e não tem o que fazer muito sobre. Além de punir essas pessoas, né? Quando elas proliferarem essas transfobias. Mas existem as pessoas que não têm convivência, não têm um conhecimento, e a gente se engana muito em achar que certos conhecimentos chegam a todos os lugares. Nossa, com certeza. Não é levado. E Com principalmente certeza esse tipo de conhecimento. Olha a dificuldade que é a gente falar sobre gênero, sobre sexualidade, por exemplo, nas escolas. Né? E é um tema pertinente. Inclusive, muito bom você ter citado isso, Leon, porque em Anápolis a gente teve uma movimentação popular, porque um determinado político, que é assumidamente um homem gay, foi visitar escolas e estava usando um broche aqui da bandeira LGBT. Tipo assim, um broche. Então já estavam querendo caçar o mandado dele, fazer tereré, tereré, sabe? E pra você ver o quanto é fechado, né? Aqui teve uma audiência pública na Sim. Câmara, aprovada, tá? Que foi que simplesmente houve uma manobra para cancelar essa audiência pública que trataria sobre saúde de crianças e adolescentes trans. Mas aí eu te pergunto, Leon, e também pergunto pra quem vai ver a gente, né? Pra quem vai escutar a gente. A quem esse tipo de apagamento serve? Porque isso é um apagamento Sim. das pessoas trans, é um apagamento do que é a realidade delas e do que são essas pessoas que estão sofrendo, né? A quem interessa não falar de gênero, a não falar de violência sexual nas escolas? Quem se beneficia disso? Exatamente. Então, A gente tudo é um sabe a projeto resposta, político. né? Tudo é um projeto político. A gente É sabe a por isso que resposta. não dá pra gente não falar de política em quase todos os episódios. Não, tudo é política. Porque a gente tá falando de vidas trans, isso vem automaticamente atrelado a gente. Porque a partir do momento que eu virei pra mim e falei, sou o Leônidas, eu sou um homem trans, eu entendi que a minha vida, a minha existência, ela tava virando um ato político. Sim. O fato de eu acordar todos os dias, o fato de eu escolher todos os dias que não, eu vou enfrentar transfobia, eu vou enfrentar isso, eu vou enfrentar isso. Tudo é um enfrentamento. Tudo. Eu não sei você, mas desde que eu sou Leônidas, não teve um dia que eu não passei por transfobia. E olha que eu ainda tenho uma questão que eu sempre levanto aqui. Eu sou um homem trans, mas eu sou um homem trans branco. Sim, Eu o ainda recorte tenho racial ainda existe. o recorte racial, É, sabe? E ainda assim, assim, é assustador. É assustador. Né? Como as pessoas se sentem num direito, às vezes, de diminuir a gente, de menosprezar, de invalidar, né? Quem a gente é.
E quanto mais o tempo vai passando, quanto mais confortável eu vou me sentindo sendo Leônidas, porque eu tive que, como que eu falo? Eu precisei que a mulher que eu fui, e que foi muito forte, e que foi responsável pelo Leônidas estar vivo, guardasse, protegesse ele muito bem durante 29 anos. Porque se eu tivesse ousado ser o Leônidas ali, né, na minha adolescência, a gente tá falando, eu nasci em 93, né, a gente não discutia sobre pessoas trans. E falar sobre, quando falava-se sobre, falava-se da travestilidade, e ainda era num lugar assim, É de subjugação social, total. de prostituição, ligando a transexualidade com crime, né? Só que isso é uma coisa tão ilógica, porque existe um livro chamado Transgender History. E assim, nesse livro a autora percorre a história da transexualidade, né? De uma perspectiva, obviamente, ocidental, né? Porque Sim. não dá pra você pegar tudo. Mas a transexualidade, as pessoas trans, elas existem desde que o mundo é mundo. Exatamente. Então, Isso não foi inventada agora. Não, a gente não é inventado. A gente simplesmente é. E eu só quero o direito de ser. Só isso. E olha que absurdo, né? Nossa. A gente tá pedindo pra ser a gente, como se assim. Como assim? Nenhum animal pede autorização, ou espera uma autorização pra ser. Não, ele só é. E eu só E quero a ser. gente precisa que a gente fica ali assim, pedindo por políticas públicas, se movimentando socialmente, vários enfrentamentos, né? Uma das questões que tem aparecido agora é o quantas pessoas encontraram a pauta trans. Mas encontraram a pauta trans para poder, basicamente, criminalizar a nossa existência, né? Não, e tentaram fazer isso. Eu não me lembro qual cidade de Goiás, mas em uma pesquisa que eu fiz um levantamento, a gente encontrou 2 cidades do estado de Goiás que estavam tentando fazer esse movimento de criminalização, inclusive uma delas era a cidade do Brasil que mais tentava fazer, mas eu não vou lembrar agora, então não vou Mas do citar. estado de Goiás. Mas é do estado de Goiás. Pois é. Inclusive, queria aqui mandar um abraço, né, pro meu amigo Levi, que foi essa pessoa que me ajudou, que é um homem trans, que tá no mundo das artes e que tenta sobreviver, né? Porque só isso por si só já é uma violência muito grande. Sim. Você viver sobre a égide de não viver, mas sobreviver. Estar em um lugar em que você tem que estar o tempo inteiro lutando. Isso não deveria ser normalizado. Não. Não é normal. Eu não quero me colocar em um local de guerreiro, porque eu não quero ser guerreiro. Eu não quero guerrear por viver. Essa obrigação de sobrevivência, né? Sabe? Sim. Pra mim não tem sentido. E aí você pensa a questão da política que a gente estava falando, né? E a quem serve a política? A quem servem as políticas públicas? Você tem toda uma organização para colocar pessoas à margem, subjugar esses corpos e subjugar essas existências. Só que você não consegue levar, por exemplo, vem aqui, Leônidas, vamos estudar teoria crítica. Como é que eu vou falar de teoria crítica para um homem trans que tá, tipo, fazendo um freelancer de R$5 a hora para ter o que comer? Desesperado com aluguel, Desesperado desesperado com tudo. Porque assim, se fosse só comida na mesa, se fosse só aluguel, aí entra a questão das nossas disforias. Aí entra a tratamento questão hormonal que não é publicizado. Não, exatamente. E são várias questões, assim, e dentro disso tudo existe ainda a questão aí eu já falo dentro da minha vivência como um homem trans, né? Uhum. O que as pessoas esperam que a gente entregue quando a gente Verdade. fala que é um homem trans, né?
Porque aí eu preciso entregar uma masculinidade que eu não quero, que eu Nossa. não tenho como construir ela assim, e que ela não me pertence. Levando em conta que a minha Nossa. socialização foi 29 anos como uma mulher, eu não vou entregar essa masculinidade que esperam de mim. E aí, quando eu não faço isso, eu sou invalidado como homem trans. E aí é onde começam assim, os questionamentos, né? Por exemplo, no início da minha transição, eu tinha optado de não hormonizar e não fazer a mastectomia. Porque eu entendia que se eu fosse fazer isso naquele momento em si, eu estaria fazendo um ato de ódio contra o meu corpo, contra quem eu sou. Naquele Certo. momento da transição, que eu acabava de entender, de virar a chave. Uhum. E aí eu estaria fazendo isso por causa dos outros. Porque os outros vão olhar pra mim e, nossa, não é homem. E aí eu entraria naquela caixinha de anos atrás que a gente tava, de que pra você ser considerado uma pessoa trans, é só se você tivesse cirurgia, se você tivesse hormonizado. E aí? E não E quantas nuances, né, que existem dentro dessas possibilidades pra gente poder ser quem a gente é. E aí isso começou a me pesar em vários lugares. Tive muitos problemas para poder me reafirmar dentro disso. E quebrar um pouco também, porque dentro desse lugar da masculinidade, eu sou uma pessoa trans e eu trabalho na rua. E eu passo por muitas questões. E eu preciso, às vezes, ser reativo. E dentro da minha reatividade, eu sou considerado o quê? Violento. Porque eu sou um homem trans, né? Então, automaticamente, eu sou o quê? Violento. Aquelas coisas... As coisas que são mais... Como que eu explico? Grotescas, talvez, dentro da masculinidade... não sei se eu posso falar da masculinidade tóxica ou da masculinidade em si. Elas são atribuídas a mim. Mas são só elas. As pessoas, é igual você estava citando. Ninguém quer saber se a gente mija, se a gente caga, o que a gente tá pensando, o que a gente tá passando. Querem olhar pra gente, querem estereotipar a gente, querem estigmatizar a gente. E aí a gente vai adoecendo, 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 adoecendo. Aí depois, viu que fulano se matou? Pois é, nossa, era uma pessoa tão boa, né? Nossa, mas por que quantas pessoas trans têm se matado? O que tá acontecendo? Deve ser porque talvez não tá satisfeito com a própria vida. E quando não é, né? Igual eu já falei anteriormente, que Linda Quebrada falou numa entrevista, que perguntaram pra ela, né, se ela acha difícil ser trans e tal. Ela, não. Ser trans é uma maravilha. É uma Ser trans é delícia. libertador. É um tesão. O problema é a sociedade, que quer transformar isso em algo, assim, tenebroso pra gente. Então, essa situação, essas questões em si, elas mexem muito comigo nesse lugar. Por muitas vezes eu repenso se eu quero estar no ambiente acadêmico justamente por isso. E principalmente porque a construção que eu já tenho tido, né? De movimento social, de tá nesse lugar. Eu costumo falar que eu sou uma pedra no sapato. Que bom. Porque eu cutuco, né, a cisgeneridade que tá ali sugando pauta da gente, surfando às vezes, porque isso acontece. Da Sim, mesma forma surfando que a no gente hype. tem cis aliado, a gente tem uma cisgeneridade que quer se apropriar das nossas pautas, que quer usar, né, a gente ali como um troféu. Eu já me senti um troféu por diversas vezes. Isso é Olha, a gente também. a gente tem um cara trans trabalhando aqui no bar. Olha aqui. Pra depois que eu sair, não ter mais nenhuma ação voltada para pessoas trans. A importância sobre pessoas trans era só quando tinha alguém servindo, sabe? E aí, por exemplo, essa questão das listas trans, né, nos rolês em Goiânia. Isso foi uma batalha também, porque a gente merece lazer. Isso é um ponto. Né, a gente Mas tá aí só a por- galera começou a achar que só a lista trans era um grande trabalho de aliança. Você fez um grande mousse, né? Exato. Como se fosse uma grande coisa. E aí, mas e aí? Sabe? E o que mais? E que tipo de políticas afirmativas vocês também estão fazendo? Porque vocês usam mão de obra de pessoas trans. Para além de usar a mão de obra, o que mais vocês estão fazendo? Além de apagar a nossa história. Porque vocês apagam, vocês apagam.
sabe? E aí, ver tudo isso acontecendo. Inclusive, eu quero parabenizar, porque recentemente, ontem mesmo, o pessoal do Baile Black aqui de Goiânia tá fazendo toda uma movimentação. E eu vi que outras pessoas fizeram, outros rolês fizeram, para poder arrecadar alimentos, cesta básica para Casarapô. Então, isso é sobre esse tipo de aliança que eu tô falando. Mas, Leon, aí eu tenho que discordar de você. Bora. Eu preciso. Porque é justamente por ser uma pedra no sapato que a gente precisa ocupar esses lugares. As pautas trans, pelo menos na minha perspectiva, elas têm que partir de diversas fontes, de diversas óticas, e você tem que operar em vários lugares. Por isso que a gente precisa procurar sempre unificar o movimento, sabe? Eu sinto que, às vezes, as pessoas LGBTs que IAP+, se prendem muito em algumas particularidades, e não que elas não sejam importantes. Sim. Sabe? Se você sente algo, se aquilo te afeta, aquilo é importante. E se é importante para você, deve ser valorizado, deve ser sentido. Sim. Mas existe um mundo inteiro que luta contra nós. Então, não que a gente seja minoria, nós não somos minorias. Exatamente. Nós somos pessoas minorizadas. Existe uma diferença absurda nisso. E outra coisa que você trouxe também, né, é a questão de não se sentir confortável nos espaços acadêmicos. A gente sabe que os espaços acadêmicos muitas vezes são lugares de produção de conhecimento e produção de ciência. E o que acontece? Políticas públicas muitas vezes são, né, executadas e são, enfim, elaboradas através de consultorias, quando, né, são Sim. bem feitas. tem que ter esse adendo. E o local da academia exerce um certo local de poder. Nossa, desculpa. Relaxa. E esse local de poder, né, é aonde a população precisa estar. A população trans precisa estar ali. Porque esse local de poder que vai conseguir operar pelo menos alguma melhoria drástica na realidade das pessoas trans. Concordo. E agora, partindo para o lado, por exemplo, da construção, não sei nem se eu posso denominar assim, de uma transnormalidade. Porque não tem como. Não, ela é complexo. Isso não existe. Tem como você pegar e colocar isso numa caixa, não tem como. Não são palavras minhas, tá? O que eu vou dizer aqui não são palavras minhas. A masculinidade de normal e naturalizada não é nada além de uma nova jaula. Então você, boy trans, você, mulher trans, que às vezes pensa assim, nossa, agora que eu vou fazer tal cirurgia, agora que eu vou ter tal coisa, eu vou ser considerado ou eu vou ser respeitado. Não. O trans, a pessoa não binária, por si só a existência dela já é contra a heteronormatividade. Sim. E a heteronormatividade fundante dessa realidade capitalista. Então, tudo isso é muito complexo. Não acredito em Deus, nesse Deus católico. Mas que a minha mãe já me livre de um dia ser confundido com um homem trans, assim, com um homem cis. Desculpa, com um homem cis. Eu não quero nunca ser confundido com um homem cis. Porque eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Porque eu lutei muito pra estar aqui. Porque eu lutei muito pra me reconhecer com como eu me sinto, como eu sou. E eu não vou permitir que nada nem ninguém tire isso de mim. E é por isso que eu quero que outras pessoas tenham o mesmo lugar. Justo. E eu quero ser, tipo assim, tentar construir algo para que os meus iguais cresçam. Porque se sintam da mesma forma, né? Da mesma forma que eu quero crescer, e não é um sentido monetário de crescer na vida. Sim. Não, é um sentido de ser,
naquele ser que a gente tava falando. Eu quero que outras pessoas ao meu redor consigam ser sem, né, tudo que a gente passa. Dentro de todas as pluralidades, né, que Isso. existem. Eu concordo totalmente com você. E acho que essa é como se fosse, como se minha mãe costumava me falar muito, que a gente não pode ser como o cavalo que coloca O esteio, assim. o esteio assim e aí só olha pra cá e Não. não percebe as coisas ao redor. Por isso que foi muito importante pra mim respirar fundo, né? Ter referências, conversar com outras pessoas que, né, já haviam iniciado esse processo da transição um pouco mais tempo do que eu. Pra eu poder ter essa calma, essa parcimônia de olhar e entender que, nossa, eu não preciso fazer isso pra agradar a sociedade. Não. Porque ela vai me desconsiderar de todo jeito. Não importa. Porque hoje eu olho pro espelho e, assim, eu me sinto um homão. Eu me sinto um homão. E eu fico indignado quando chega esses dias na rua, trabalhando, chega, e aí, loira? Loira? E eu fiquei, assim, indignado. Eu começo a pensar, às vezes, assim, o tamanho da burrice, chega a ser burro, sabe? E aí eu me sinto em paz comigo, desse lugar, porque eu estou satisfeito já com a minha imagem. E é só isso que importa. E o que eu faço a partir de agora é porque eu quero. Exatamente. Eu estou tendo as rédeas da minha vida. Isso eles não podem mais tirar de mim. Eles podem me negar emprego. Eles podem me negar oportunidade. Eles podem me negar apoio. Eles podem questionar a minha existência. Mas eles não podem tirar de mim como eu me sinto comigo. E trabalhar a minha saúde, né, mental, a minha autoestima, a minha autoconfiança, criar uma rede, tanto com pessoas trans ao meu redor, como com pessoas cis aliadas de verdade ao meu redor, contribui e muito para que eu queira e faça questão de continuar vivo. Porque não são todos os dias que eu acordo e eu quero continuar vivo. É uma luta diária. É uma luta diária, igual eu falei, é um ato político todos os dias que a gente acorda e decide viver. A nossa existência é um ato político. Assim, Leon, você resumiu tudo. Você resumiu tudo. E nesse sentido eu também entendo aquela pessoa trans que às vezes faz uma cirurgia, faz, enfim, alguma modificação corporal pra se sentir aceito. Na expectativa. Na expectativa. Sim. Também porque existe, e isso é importante a gente pontuar, a gente perceber. Existe uma questão da segurança. A segurança de uma pessoa trans. Sim. Quando você é visto, é lido e é reconhecido como uma pessoa trans, você pode, por exemplo, passar por situações, crimes, sabe? Terríveis. Quantos casos de estupro coletivo a gente tem? Quantos casos de morte, assassinato, sabe? Sim. O Brasil ainda lidera como o país que mais mata pessoas trans no mundo. E aí, olha que estranho, né? Como você estava me falando antes de a gente começar, o Brasil, que tem uma pontuação tão boa, ainda lidera as mortes. Porque o que está na legislação, infelizmente, não é o que a gente consegue tatear na vida real. Não é o que a gente vê nas avenidas, não é o que a gente vê nas escolas, não é o que a gente vê, sabe, na televisão, não é o que a gente... Não é o que a gente sente. Presencia, né? Quando a gente vai nos bares, nos restaurantes. Sim. A representatividade por si só, realmente, ela não vai mudar as estruturas da opressão, né? Mas você não conseguir se reconhecer e se ver em nada, você olhar assim... Eu cresci em Abadiânia. Não sei se você conhece Abadiânia. Conheço. Já fiz alguns trabalhos de campo. Abadiânia é uma cidade assim, ó, é do tamanho do ponto de uma caneta. Você anda a Abadiânia inteira em 30 minutos no máximo. E não existia
Nem GLS. Eu não vou nem falar de pessoas LGBTQIAP+. Que era do GLS pra baixo. É do GLS pra baixo. E quando se tinha a notícia era sempre aquela coisa com um julgo social muito grande. Então, a nossa população tá permeada por uma história muito grande de opressão, uma história muito grande de apagamento. E é nosso papel, como pessoas trans, lutar contra isso. Sim. Inclusive, parabéns pelo podcast. Eu acho que isso aqui é uma luta. A arte, a música, qualquer tipo de movimentação é uma luta política, porque tudo é política. Sim. E aqui o intuito é fazer com que a comunicação, né, seja a mão estendida, que eu falei no primeiro episódio, de quando você Sim. chega num lugar, enquanto uma pessoa trans, você estende a mão para que outras pessoas trans ocupem esse lugar. Até porque o quanto a gente se sente mais confortável de chegar em um lugar, né, e olhar e, nossa, tem mais uma pessoa trans aqui, não tem só eu. Não é? Porque, infelizmente, estamos em 2025 e na maioria dos lugares ainda que a gente chega, somos os primeiros. Nossa, eu fui trabalhar esse final de semana de freelancer. E aí eu entrei na cozinha e eu vi outra pessoa trans. Eu fiquei assim... Dá um quente no coração, você, né? Sabe, é bom saber que você não tá sozinho no ambiente. Porque a solidão é uma coisa difícil de se lidar quando você é uma pessoa trans. Totalmente. Nossa. E essa questão da solidão é o que me assombra enquanto uma pessoa trans. Solidão é fera. Porque eu tenho medo da solidão. Independente se eu fosse uma pessoa trans, se eu fosse uma pessoa cis, a solidão, ela me apavora. Sim. Enquanto um ser humano, né? E aí eu vejo como que é ser uma pessoa trans, né? Socialmente falando. E aí eu percebo que a solidão, ela flerta com a gente demais. Por isso eu fui tão perspicaz em criar uma rede de apoio. Uhum. Pra mim, desde o momento que eu transicionei. No primeiro momento, eu não tive coragem de chegar na minha família, de chegar na minha mãe, porque eu ainda acreditava que, né, não seria tão bem recebido. Então, eu primeiro me assumi para as pessoas que conviviam comigo. Aí eu fui falando para amigos, eu transicionei no terreiro, né? Uhum. Não frequentava, nunca tinha ido. Minha primeira vez botando o pé num terreiro. Duas pombogiras que eu sentei pra conversar com uma, depois com outra, em momentos diferentes da noite, viraram pra mim assim e... Meu filho, quando você vai se respeitar, né? Um homem bonito desse, como é que vai ser? E aí a primeira vez que me trataram no masculino assim, eu me senti tão vivo. Sim. Era uma sensação assim tão poderosa em mim, que parece que finalmente a alma tinha entrado dentro do corpo. Sim. E aí eu saí de lá pedindo pra ser tratado no masculino. E aí já pedi pra me chamar pelo meu sobrenome, que, né, Cunha, na época. E aí foi passando por vários processos. A partir disso, eu peguei e entrei numa depressão de entender esse processo, entender como que ia ser a minha vida a partir daí. Eu acabei afundando na depressão porque eu não tava dando conta de contar pras pessoas, eu me desesperei, né, de ver a realidade. E aí eu voltei nesse terreiro, voltei nesse lugar. E aí, quando eu voltei pra esse lugar, eu tava, assim, desmotivado. Eu tinha marcado uma data, inclusive, que eu falei que eu iria me matar. E voltei, e fui lá só pra pedir pra amansar o coração das pessoas que eu amava. Porque eu já tava decidido. Eu pensei, nossa, eu passei 29 anos da minha vida me sentindo fora de mim. Quando finalmente eu me sinto, eu caio na realidade de que as coisas vão ser desse jeito. E aí eu tava sem perspectiva, né? Não conseguia achar referências. Olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha, né? Então fui lá para pedir isso. E nesse momento eu recebi uma proposta de uma cigana que falou assim, ó, não vou te mudar de ideia não, mas eu vou te propor uma coisa, se você achar pertinente, você continua vivo.
E isso não foi nada mais, nada menos do que o meu projeto social Bartê, que eu profissionalizava pessoas trans por mercado de trabalho na área da coquetelaria. E com isso, eu não só salvei a minha vida, mas ajudei outras pessoas trans a sair de um lugar de marginalidade, né? Que a gente é colocado. E aí, a primeira turma formou 5 pessoas. A partir disso, a gente tem mais de 10, 14 pessoas em torno que trabalham ou como CLT ou como freelance, que passaram por um treinamento. E até hoje, mesmo com o Bartê hoje desativado, porque depois de muito tempo levando ele assim na raça, sem apoio, sem, sabe, sem apoio que eu falo, das grandes empresas, fazendo as coisas como dava. Eu tive muita gente massa do meu lado, Município, né? nesse lugar, sabe? Nunes Noise ajudou a gente, o pessoal da Fio Fio colaborou e muito com a gente, a Carla, que era responsável técnica pela Fio Fio na época, bartender, mixologista, ela treinou, ela foi dar uma das aulas com a gente, Patrick Guardiola, Matheus Cordeiro, são todos bartenders, assim, trabalham há anos aqui em Goiânia, foram lá de boa vontade, né, deram aula com a gente, teve mais uma galera que deu aula com a gente, e aí a gente, de repente, a Rua 8 daqui de Goiânia, que é super conhecida, super badalada, tinha uma travesti chefe de bar, sabe? Você entende o lugar disso? Uma rua que é frequentada por um monte de pessoas trans. E aí elas chegam lá e sim, é uma travesti fazendo seu drink com a qualidade sensacional, sabe? Tecnologia Então, trans. é tecnologia trans na sua forma mais pura. Eu tatuei isso na minha cabeça porque foi o que transformou a minha vida. Eu entendi que eu tenho capacidade de criar coisas, de criar soluções, né? Não só para minha vida, como para a vida de outras pessoas. E aí, quando eu percebi, né, o poder do Bartê, o poder do movimento social, né, de um projeto social, eu entendi por que eu estava vivo. E aí eu ressignifiquei e tenho um compromisso que agora é pro resto da minha vida, de que por mais que vão ter dias que eu vou acordar não querendo estar vivo, eu vou ficar. Que seja na raiva, que seja no ódio, eu vou ficar vivo. Porque eu tenho muita coisa para fazer. E para além de ter muita coisa para fazer, a minha existência, que foi tão negada, tão conturbada, né? Merece, sabe? Merece crescer. Eu mereço ficar velho. Sim. Eu mereço envelhecer. Eu mereço conquistar as coisas. Eu mereço ter conquistas. E dentro desse merecimento, eu quero carregar os meus comigo. Não quero ir sozinho. Esse movimento. Porque a gente não vai sozinho. Eu sinto que se eu for sozinho, eu não tô ganhando nada. Eu sou só mais um indivíduo, individualista, né? Me rendendo. Porque eu podia muito bem pegar, ir lá e fazer meus freelance, e trabalhar, e criar minha carreira. E assim, tô de boa. Também não existe uma obrigação de que toda pessoa trans pegue essa função e mate no peito e fique assim, não. Vou fazer. Até porque vai também das condições de cada pessoa. Exatamente. Tem toda uma questão para isso, psicológica, social, né? Material tudo, também. tudo, assim. Então, se hoje eu estou desenvolvendo esse papel, porque eu quero ele, porque eu busco ele, mas eu faço isso também porque eu tenho para mim que é esse meu chamado, né? Eu tenho pra mim, assim, de que é assim que eu me sinto bem, é assim que eu me sinto vivo, né? Todas as vezes que eu sento aqui, que eu gravo, que eu converso com outras pessoas trans, que a gente cria referências juntos, assim, eu volto pra casa pensando, meu Deus, que bom que eu decidi ficar vivo. E essa decisão é uma das decisões, assim, difíceis de serem feitas na vida. Porque realmente, quando você olha pro lado, você falou ali pra um lado, ali pro outro, e aí? Eu não sabia, por exemplo, o que eu sentia quando eu era criança. Pensava, ué, mas, né? E aí? E agora? Eu achava que eu ia acordar, né? Eu sempre conto isso porque
é um sentimento que eu, criança, tinha muito. Eu acordava todo dia e, assim, eu ainda era uma menina. E eu sonhava o dia que eu ia acordar e eu ia ser um menino, porque pra mim aquilo dali era só um sonho que ia Sonho. passar. Só que depois de um tempo eu percebi que eu nunca acordei menina. Porque, sabe, a minha existência não cabe nessa binariedade. E o medo de ser uma pessoa trans, realmente, ele é construído, né? Sim. Desde a sua infância. Porque você é cortado, você é diminuído para conseguir caber dentro da forminha social daquilo que esperam que você seja. Sim. Eu assisti um filme na TV, criança. E esse filme contava a história real de um homem trans que tentava se comportar e viver em sociedade como um homem cis. Só que quando a sociedade que ele vivia descobriu que ele era um homem trans, ele sofreu estupro corretivo, coletivo e foi assassinado. E tipo assim, eu não deveria estar... Olha que vira, né, pra gente de referência. Eu fiz basicamente o mesmo movimento que você também fez e que eu acredito que, né, muita gente acaba fazendo. Que é, nossa, olha, não quero isso pra mim, eu tenho medo. Porque é natural do ser humano sentir medo. Eu não gosto da palavra natural, porque eu sou cientista social, gente, desculpa. Cientista social e formação não gosto da palavra natural. Mas, sabe, não quis. Neguei assim, ó. Com tudo. Com tudo. Só que eu não aguentava mais não ser eu. Chega uma hora que eu tava infeliz também. E assim, ó, venho com um contraponto. Se tudo isso é construído pra nossa vida, se tudo isso é assim, sabe, juntado, modelado, por que a gente não pode destruir tudo isso e construir uma nova realidade? Exatamente. Porque a gente pode. E a gente faz isso, né? Pois Muito é, não bem, estamos inclusive. aqui, sabe? A gente não precisa se colocar no lugar de minoria. Nós somos minorizados. Exatamente. Eu falei sobre isso na entrevista com o deputado Mauro Rubens Sim, e eu vi. com o Fabrício Rosa, inclusive, porque uma das falas que teve dos vereadores que cancelaram a audiência pública Uhum. sobre crianças e adolescentes trans era que, como assim, né, a maioria está sendo vencida pela minoria. E esse discurso, ele existe há muitos anos. Sim. Tá Só que passado já. isso aí é tão 2012, Nossa. sabe? Tão 2012. A gente... Olha as coisas que a gente transforma. Até Se aparece. vocês pararem pra observar, olha quantas pessoas trans em evidência fazendo coisas incríveis. Eu já falei aqui em Goiânia, todo serviço que você quiser, eu te listo uma pessoa trans pra fazer pra você. Você consome drink de pessoas trans, você consome arte, cultura de pessoas trans. Vai chegar um dia que vocês vão ir num bar de uma pessoa trans, pode anotar aí. Cunha Bar. Sabe? Vocês, tudo. Olha a Sim. Erika Hilton. Olha o que essa mulher faz. Olha o que Olha ela as faz. falas potentes dessa mulher. Como ela não tolera, não podemos tolerar também nenhum tipo de, sabe? Sabe? E aí eu vejo tudo isso. E aí, o cara assim, numa pequenez. Que é pequeno. Pra mim é pequeno. Eles falam isso, esbravejam, pra ver se aumenta o tamanho deles. Sim. Porque eles são pequenos. Eles são muito. E eu já falei isso em episódios anteriores e eu falo novamente. São pessoas que querem falar demais sobre as coisas, mas eu questiono. Essas pessoas, elas sustentariam um dia na nossa vida? Porque eu acredito que não. Vai passar pelo que a gente passa. Vai trabalhar, por exemplo, numa banca de rua, sendo uma pessoa trans. Vai ver qual que é a realidade. Sabe? Mas não é de interesse, nunca foi. Eles vivem ali do
do alto, né, do ego deles, num lugar assim de conformismo e de conforto, né, que tá tudo muito bem estruturado para eles e então não tem que se preocupar com isso. São pessoas que tiram, que emburrecem as políticas colocadas dentro de escolas públicas, querem pelo menos tentar emburrecer, né? Mas não colocaria o filho deles para estudar lá. É muito isso. Nossa, mano, você tocou em um ponto pra mim que é muito delicado e é muito doído. Não só por esse movimento político, né, em específico, mas porque a educação no Brasil, a prática docente, né, ela existe uma inexistência de melhora da prática docente no Brasil. O professor ganha muito mal, as escolas são muito ruins. Professores são maltratados, desrespeitados. Então, isso aí é outro buraco que também contribui para o sofrimento das pessoas Sim, trans. com certeza. Porque eu fui uma criança trans que estudava em escola pública. E não foi fácil ser uma criança trans que estudava em escola pública com professores que não tinham a mínima capacitação para poder entender a minha realidade. E aí também que, por exemplo, o NEGED, né, que é o Núcleo de Estudos de Gênero e Diversidade do IFG, né, trabalha nesse sentido, só que a nível, né, universitário. E esse tipo de iniciativa, um sonho, né, que ela também acontecesse a nível municipal, né? As crianças que estudam no ensino médio no IF têm outra perspectiva do que é gênero e diversidade. Assim, ó. E não deixa de além crianças e adolescentes trans nesse lugar. Ué, a gente não foi criança e não foi adolescente? E é isso, assim, que me motiva mais ainda a produzir esse tipo de material, a ir atrás sabe, dessas discussões. Sim. Porque é justamente para enquanto a gente às vezes preocupa em tentar sobreviver, essa galera que quer a gente morto tá fazendo lá o trabalho de base deles. A gente precisa começar a fazer um trabalho de base tão bom quanto o deles. E isso começa aonde? Senão, né, dentro desse lugar, eu passei por várias dificuldades na escola também durante a minha infância e adolescência, porque eu sempre tive um comportamento diferente do que esperava-se, né, do gênero atribuído a mim. Sempre foi uma grande questão, né? Tanto que quando eu estava no primeiro ano, eu reprovei no primeiro ano, eu estudava como bolsista num colégio particular de Goiânia, e aí a dona do colégio me colocou numa terapia em grupo durante o ano todo, porque ela falou que eu tinha uma personalidade forte. E aí eu passei o ano todo numa terapia em grupo. No final do ano, ela convidou a minha mãe na reunião, virou pra minha mãe e falou que a minha mãe não deveria gastar R$1 com educação comigo, porque eu era um caso perdido. Essa mulher... Não. Eu estou falando de uma coordenadora de um colégio com formação em psicologia. Ela descoordenava e, né, despsicologizava qualquer coisa que ela tocava. Imagina o impacto que isso teve no resto, assim, dessa minha trajetória, né, escolar. Porque eu comecei a me sentir assim, eu não... Aí eu pedi pra minha mãe me colocar num colégio público. E aí eu estudei, fiz o primeiro ano de novo, o segundo, e aí no terceiro ano eu peguei e fui para um colégio particular novamente porque eu queria muito entrar na faculdade. E se eu continuasse no colégio que eu tava, as minhas chances iam cair. Aí minha mãe foi, né, como sempre, me apoiou, fez o que podia e não podia. E eu consegui estudar num colégio particular, no meu terceiro ano, e entrei na faculdade de biologia. Porque eu queria muito fazer faculdade. E aí a biologia foi o que eu peguei ali assim, ó. Sabe? Porque eu gostava muito de inseto. E eu falei, vou fazer biologia.
Mas eu acabei ficando 5 anos ou mais dentro de um curso onde eu estava numa depressão profunda. Eu não conseguia me sentir apto a estudar. Eu não achava que eu era uma pessoa que. Eu achava, pra mim, eu estava ocupando um lugar de alguém que teria um futuro brilhante. E olha que pensamento, sabe? Que eu fui Nossa. condicionado. Porque eu fui condicionado. E eu já dei, desde sempre, muitos indícios sobre quem eu era. Porque a gente sabe quais são os comentários acerca de quando você é uma mulher cis e você não performa a feminilidade que esperam. Então, eu ouvia muito comentário, muita coisa, e tudo isso sempre me afetava demais. Eu não consegui lidar bem com os estudos. Uhum. E aí eu acabei abandonando o curso de biologia. Eu só abandonei. Porque se eu continuasse, eu percebi que eu ia afundar. Tentei novamente, entrei no IFG daqui de Goiânia para letras, mas eu também não consegui me dedicar porque eu precisava trabalhar. Eu precisava de comida na minha mesa. E eu escolhi um ou outro. Então, assim, perceber como as coisas aconteceram. E olha que mesmo assim eu tenho muita oportunidade na minha vida. E olha como as coisas aconteceram, né? Então, tudo isso me motivou muito a buscar um lugar, um mercado de trabalho para mim, onde eu pudesse, assim, respirar, sabe? Onde eu pudesse me sentir mais tranquilo. E estar hoje no lugar que eu tô, assim, enquanto profissional, foram a duras custas. É. Você que tem uma amizade maior, você sabe que eu não vejo a minha mãe há muito tempo. Dia das Mães estava aí, eu não fui ver minha mãe. É mais um Dia das Mães que eu não vi minha mãe. Aniversário da minha mãe, eu não pude estar lá com ela. Sabe? Quantas datas, quantas memórias eu tô deixando de criar com a minha mãe, porque eu preciso trabalhar, porque senão eu não vou ter comida na minha mesa. Entende? Então, assim, eu não tenho outra opção. Eu preciso fazer tudo que eu tô fazendo, sabe? Pra poder gerar um lugar de conforto pra eu viver, porque também isso é tranquilizar a minha mãe. Sim. Porque eu sei que ela tá lá, ela fica num desespero de saber, nossa, como que meu filho tá? Será que tá faltando as coisas pra ele? Será que, sabe? Então, assim, e tem que ser assim, sabe? Tem que ser esse o ritmo de vida que a gente tem. A minha luta é mais pra. Eu quero chegar num dia, num momento da minha vida, onde eu vou poder trabalhar, eu vou poder gerir os meus negócios e vou poder construir memórias com a minha mãe. Porque foi muito tempo querendo conviver com ela, sendo o filho dela. E agora que eu preciso abrir mão dessas oportunidades de estar com ela, porque eu preciso trabalhar. Porque se eu não trabalhar, eu não vou ter o básico. Então, assim, tudo isso me machuca muito, sabe? Às vezes pode ficar a sensação de que eu não ligo pra família. Tem muita essa ideia, né, de que nós Uhum. pessoas trans, a gente não tem. A gente abre mão da família. Não. Nunca foi sobre isso. Tudo que a gente mais quer na nossa vida é a nossa família do lado da gente, né? Recentemente, o meu avô, pai da minha mãe, eu tinha muito medo de me assumir um homem trans pra ele. E aí a minha mãe teve uma conversa com ele. E aí eu passei por uma situação há pouco mais de um mês, infelizmente uma situação de abuso. E aí ainda tô muito fragilizado com tudo que aconteceu, mas eu recebi uma mensagem do meu avô perguntando como que tava o neto dele. Imagina o impacto disso. É um impacto muito O grande. meu avô me chamou pela primeira vez como neto dele. E olha que eu tô falando de um avô, o meu avô ele tem um posicionamento político diferente do meu. Mas sabe o que ganhou tudo isso? Sabe o que subverteu toda essa ideologia dele? O quanto ele me ama. O quanto ele me ama. Ele subverte toda a ideologia que ele tem pra olhar pra mim e sim, você é meu neto. Eu te amo. Então assim, eu tenho esperança. Eu tenho Sim. esperança nas coisas. Sabe? Porque eu acho que tudo é uma questão de vontade. A gente precisa esperançar. Porque se a gente não esperançar, vai acontecer exatamente o que esse projeto político quer da gente, que é a nossa inexistência.
né? Então, a gente precisa ter esperança. Sim. Muita, muita esperança. Pra levantar todos os dias e construir um futuro, construir um lugar melhor pra gente viver. E a gente vai construir, amigo. Já estamos. Já estamos. Indo. Olha quantas coisas incríveis, quantos projetos. Esse não é o único podcast, né, voltado para pessoas LGBTQIAPN em Goiânia. Inclusive, a gente tem um projeto pioneiro. A gente não. A ARPA tem um projeto pioneiro que é o podcast Exponha-se, que já vem abordado cultura, né, arte, e aí abriu caminhos. É isso que a gente fala, né? Foi uma referência para a gente poder ter a ideia de criar o protocolo trans também. Sim. Então isso já tá existindo, né? Para além de vários movimentos sociais aqui em Goiânia. Pretendo voltar ao Bartê. Não sei se esse ano, mas eu quero voltar ele muito mais estruturado, porque se sem estrutura a gente fez o que fez, imagina estruturado. Mas vamos encerrando por aqui. Acho que a gente falou muito. Quero deixar aí para você a oportunidade agora para você, se você quiser passar algum recado para quem estiver assistindo, quiser falar alguma coisa, deixar as suas redes sociais também para quem quiser seguir, fica à vontade. Muito difícil dar um recado quando a gente quer falar muita coisa, né? O cientista social, infelizmente, ele tem esse estigma de falar demais. Eu falo muito. Ixi, acho que eu vou ter que ser cientista social. Eu já te falei que você tinha que fazer a faculdade de Ciências Sociais. Mas eu queria deixar aqui uma mensagem mesmo de esperança, né? Não desistam. Não se esqueçam do valor que cada um de vocês tem. Juntem-se sempre para contra-atacar quem te ataca. Porque sozinhos a gente não consegue mesmo muita coisa, mas quando a gente junta, a gente é muito mais forte. E é nesse movimento de se juntar, né, que eu me disponho aqui, não só para o Leon, né, mas para todo mundo que vai assistir. Só entrar em contato comigo se precisarem de alguma coisa, se eu puder auxiliar em algo, se eu não puder também, posso estar junto, né? Sempre para poder contribuir, para poder aprender. Meu Instagram é viegas.boas, só isso. Mandem mensagem por lá e, enfim, podem falar com o Leon também, que o Leon tem meu contato. E é isso, gente. Muito obrigado por escutarem, verem até aqui. E obrigado, Leon, pelo convite. Eu que agradeço por você ter se disponibilizado, né? Disponibilizado seu tempo para estar aqui, para passar a sua vivência também pra gente. Acho que eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeito com toda a conversa, com tudo. Tô muito orgulhoso também. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui hoje. Vou encerrar com uma frase que você disse e que, assim, é isso. Nós nunca fomos minorias. Nós somos minorizados. Ponto. Lembrem-se disso, carreguem isso com vocês e não aceitem um discurso diferente disso. Eu sou o Leônidas Cunha e esse é o Protocolo Trans. Obrigado, galera.